Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quinta-feira para todos. Hoje é dia 8 de julho de 2021. São 7 horas e 31 minutinhos. Nós estamos começando mais um dos nossos devocionais. Hoje, 11º dia do nosso jejum, exatamente no meio aí, faltando a partir de hoje 10 dias para encerrarmos aí esse período de consagração nesse 11º dia, dando sequência à nossa maratona bíblica, os profetas. Nós vamos falar hoje de Oséias, finalizando aí o livro de Oséias, hoje capítulo 9 e também capítulo 10, além do Salmo de número 57, e eu fico impressionado como que os salmos eles se encaixam assim nos capítulos que nós estamos lendo. É verdadeiramente algo espiritual, não há outra explicação. Bom, Oséias, capítulos 9 e 10, lembrando que Oséias é um profeta que está profetizando ali num período muito singular da nação de Israel, já próximo ali do exílio assírio, né? Onde a nação de Israel está sofrendo com dois males muito perigosos. Primeiro, o assunto até do nosso devocional, né, que é a idolatria, mas eles também estavam sofrendo de um assunto muito, eles estavam sofrendo de um problema muito grave, que é a prosperidade vindo dessa idolatria. Alguém disse muito bem que pior do que a carência é a prosperidade advinda da idolatria. E era o que estava acontecendo com a nação de Israel. Deus chega a chamar a atenção deles sobre isso no capítulo 10 aqui de Oséias. Mas hoje o tema do nosso devocional é vencer a falsidade, e eu fiz aqui uma pegadinha, né? Porque quando a pessoa lê e vencer a falsidade, fala: opa, hoje eu vou aprender como que eu vou vencer esses falsos que me cercam, né? Só que isso é uma pegadinha, porque a verdadeira falsidade que nós precisamos vencer, até porque o que o homem pode nos fazer? Nada, não é verdade? Mas a verdadeira falsidade que precisamos vencer é a falsidade da idolatria, ou seja, a adoração a deuses falsos. E é exatamente isso que se concentra o profeta Oséias aqui nos capítulos 9 e 10. Oséias, nesses dois capítulos, né, ele vai centrar fogo contra uma prática da nação de Israel, que era a prática da adoração do bezerro de ouro. Lembra do bezerro de ouro lá de Arão? No reino, né? Não sei se vocês vão se lembrar disso, mas no reino, quando Jeroboão ele toma o reino do norte, ele, por medo do povo de Israel ir para Jerusalém, que pertencia ao território de Judá, ou seja, do sul, como Jeroboão não queria que o povo se deslocasse até Judá, até o sul, ele constrói dois bezerros de ouro, né? Fantástica ideia de Jeroboão, né? Devia ganhar o prêmio Nobel da burrice. Mas o Jeroboão, então, constrói, coloca, né, dois bezerros de ouro, um em Betel e outro em Gilgal. E aqui o profeta Oséias está condenando essa prática, né, essa colocação desses bezerros de ouro ali em Gilgal e Betel. A idolatria condenada aqui pelo profeta Oséias, ela é muito mais grave do que nós podemos imaginar. Calvino ele chegou a dizer que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nós, muitos de nós como protestantes, né, muitos de nós como reformados, nós sempre ligamos a idolatria à adoração de imagens, muito comum no catolicismo romano, né? Mas a idolatria não se resume a isso. Idolatria é toda confiança em um Deus falso. E os deuses falsos, eles podem ser coisas boas. Deuses falsos podem ser dinheiro, deuses falsos podem ser família, pode ser saúde, hein? Saúde pode ser um Deus falso. Religião pode ser um Deus falso. É isso. Então, até coisas boas podem se tornar um Deus. Por quê?
Porque à medida que você confia mais naquele elemento, mais naquela coisa criada, do que no Deus criador, naturalmente você está desenvolvendo uma idolatria. Jesus, ele sabendo disso, né, ciente dessa anomalia, não sei se é anomalia, mas ciente desse problema, ciente dessa dificuldade dos homens, ele sempre convocou as pessoas a duas coisas: arrependimento e fé. Por que arrependimento e fé? O arrependimento nós sabemos, né? Arrependimento a gente estuda mais, né? Arrepender-se da sua natureza pecaminosa e das práticas que advêm dessa natureza pecaminosa, né? Interessante isso. Arrependimento não é só se arrepender das coisas erradas que você faz, porque se você só se arrepende das coisas erradas que você faz, você está se arrependendo dos resultados do pecado e não do pecado em si. Arrependimento é arrepender-se da natureza pecaminosa, da sua tendência natural de ligar o seu coração a deuses falsos. Mas e a fé? A fé a gente às vezes acha que já conhece tudo sobre fé, né? Então quando Jesus fala assim, arrependa-se e creia em Deus, aí você fala, não, crer em Deus está de boa, isso eu já faço, já tenho fé em Deus. Mas de fato, a fé, tão importante quanto o arrependimento, a fé, ela é a confiança plena, absoluta em Jesus, como o único Deus verdadeiro capaz de conferir vida, paz e alegria. Então anota isso aí, anota aí no seu papelzinho, anota aí nas suas anotações, coloque aí no seu status do Facebook, né? Fé não é só confiar, fé é confiança em Jesus como único Deus verdadeiro capaz de conferir vida, paz e alegria. Então, isso é fé. E Jesus convoca as pessoas à fé por quê? Porque a fé, ela é a confiança no Deus certo. A fé em Jesus, né, é a fé, aliás, a fé em Jesus é a confiança no Deus verdadeiro, é abandonar a idolatria, é deixar para trás a idolatria. E aí talvez você deve estar se perguntando aí agora, né, pastor, como eu posso vencer então a idolatria? Bom, 3 passos aqui, mas antes até de falar desses 3 passos, perdoe, é importante destacar que a idolatria não é algo que você vence definitivamente. Ontem eu até coloquei um post no meu Instagram, aí no Instagram, né, um stories, de uma pequena mensagem do Tim Keller, né, e parece que alguém perguntou para ele como fazer para ter força no ministério, alguma coisa voltada a isso, assim, um pastor, um líder, né, como manter-se no ministério. E aí ele respondeu algo muito interessante. Ele respondeu o seguinte: o que dá força para o ministério é manter as práticas entediantes do perdão e da graça. Olha só que interessante, práticas entediantes. Todos os dias você renovar o seu pedido de perdão, o seu arrependimento, você renovar todos os dias a necessidade de se arrepender e a necessidade de receber graça. É a necessidade de você, todos os dias, confessar que você é inapto e todos os dias você receber capacitação do Senhor para superar aquele dia. É lindo isso. E a idolatria é assim também. Idolatria você não vence definitivamente. É algo que você precisa todos os dias se ligar. Bom, como vencer a idolatria, então, entendendo que você precisa fazer isso sempre? Primeiro, identificando o Deus falso. Olha só, presta atenção no que eu vou dizer agora. O que você não consegue viver sem? Isso é uma idolatria. Eu me lembro alguns anos atrás, eu e a minha esposa, nós ajudamos um casal que teve que lidar com o suicídio na família. E o suicídio é algo muito, muito doloroso, né? Claro, para a pessoa que comete, né, o suicídio, o autoextermínio, mas a família também se sente muito mal, né, fica sempre se culpando, o que eu poderia ter feito e tal.
E esse indivíduo, né, era um indivíduo com muitas posses, e ele no seu último ato ali de vida, né, no seu momento final ali, ele escreveu uma carta, e nessa carta ele colocou os motivos pelos quais ele estava se suicidando, ele estava se autoexterminando. Ele entrou em uma bancarrota financeira, né, uma falência financeira, e ele escreveu na sua carta de despedida: não posso viver na condição que eu estou, né, na condição financeira que eu estou, não consigo viver. Em outras palavras, não consigo viver sem dinheiro. Olha só, a, 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 a perda do dinheiro, né, a carência do dinheiro, ou o fato dele ter perdido o dinheiro e a possibilidade de ter que viver a sua vida sem aquele dinheiro, fez com que a vida dele perdesse o sentido. Por quê? Porque ali estava uma idolatria, ali estava um Deus falso. Então, como você identifica um Deus falso? O que você não consegue viver sem. Segunda coisa, arrependendo de confiar nesse Deus. Parece básico isso aqui, mas é fundamental. Arrependendo de confiar nesse Deus. A ideia é mudar os estímulos do coração, mudar as motivações do seu coração. Arrependimento, como nós falamos aqui já, é você deixar para trás as práticas pecaminosas. Práticas essas que vêm de um coração corrompido. Então, por isso que muitas vezes nós recebemos informação sobre uma necessidade de mudança, mas não conseguimos mudar de fato. Hoje pessoas ganham milhões e milhões de reais ensinando as pessoas a pensar de forma diferente. Mas pensar de forma diferente não faz mudar a vida, não transforma a vida. O que transforma a vida é, sim, pensar de forma diferente, mas essa forma de pensar diferente precisa tocar o coração, precisa mudar o coração, os estímulos do coração, as motivações do coração. E é exatamente isso que nós precisamos fazer no arrependimento. Um exemplo que eu costumo dar quando eu falo sobre isso é a questão da família. A família ela pode se transformar em um Deus falso, ela pode se transformar em uma idolatria. Quando você não consegue viver sem a sua família. Se perder a sua família vai te destruir, e família é uma coisa boa, mas perder a sua família vai te destruir, isso se transforma em um Deus na sua vida. Como você muda isso? Mudando o conceito do que é família. Família não é base. Não é base. A gente fala assim, família é base e tal, né? A gente ouve isso. E se família for base, família vai alcançar um status de redentor, de redentiva. Família não tem poder redentivo. Família não pode redimir as pessoas, não pode salvar as pessoas. Família, então, não é base. Família é testemunho, é um lugar de testemunho. É o lugar onde você tem responsabilidade primária de testemunhar da glória de Deus. Eu estou dando exemplo da família, mas serve para outras coisas também, como saúde, como o próprio dinheiro que eu acabei de falar. Enfim, precisamos mudar os estímulos do nosso coração, as motivações do nosso coração, e só conseguimos isso com arrependimento. O arrependimento é o que produz isso. O arrependimento é o que gera essa mudança de estímulos, essa mudança de idolatria, né? Essa mudança de confiança. Então, o arrependimento faz isso. E, por último, né, em terceiro lugar, preste atenção, esse é o ponto central, confiando somente em Jesus como fonte de satisfação. Então, como vencer a idolatria? Primeiro, identificando o Deus falso. Segundo, mudando os estímulos do coração pelo arrependimento. E terceiro, confiando somente em Jesus como fonte de satisfação. Isso falou muito forte ao meu coração há algum tempo atrás. Eu estava estudando sobre casamento e lendo uma literatura, o autor falou sobre a idolatria do casamento. E eu, por coincidência, iria pregar logo alguns meses depois sobre isso na minha igreja. As últimas 2 semanas eu falei muito sobre relacionamento, solteirice, casamento misto, segundo casamento, casamento, né, primeiro casamento. Falei muito sobre isso essas últimas semanas. E uma das coisas que o Senhor falou forte ao meu coração é o fato
de que nós idolatramos os relacionamentos amorosos. Eles podem se transformar em fonte de satisfação. Então o indivíduo não consegue ficar solteiro. Não consegue. Não consegue simplesmente porque a satisfação dele está em adquirir um cônjuge. A satisfação dele está no casamento. E se ele não estiver casado, ele não consegue fazer mais nada. Por quê? Porque a fonte de satisfação é o casamento, é o relacionamento amoroso, né? A relação sexual ou a relação mesmo amorosa, paixão, né? A pessoa fala assim, pastor, eu me sinto muito sozinho, muito solitário. Meu Deus, que peso que você está colocando no seu cônjuge. Então o seu cônjuge vai ser a pessoa capaz de acabar com a sua solidão? É sério isso? Então a pessoa não é alguém que você vai partilhar a vida. A pessoa é um remédio para a sua solidão. É a cura para a sua solidão. Não faça isso. Não coloque esse peso sobre o seu cônjuge, sobre a pessoa que você ama. Você vai matar essa pessoa. Então, a forma única de vencer a idolatria é quando nós confiamos em Jesus como fonte de satisfação. Isso também serve para as outras coisas. E olha só que interessante. Esse é o ponto. Quando você confia em Jesus como fonte de satisfação, aquilo que você antes confiava para satisfação, como casamento, por exemplo, aí você vai viver isso de fato. A ideia é, se você abrir mão, você ganha. Se você abrir mão do casamento para ficar com Jesus, você ganha o casamento. Agora, se você se apega ao casamento, você perde tanto Jesus quanto o casamento. O casamento só faz sentido se Jesus for a sua única fonte de satisfação. Se a sua fonte de satisfação for o casamento, certamente você acaba com o seu casamento. Ele vai virar um terror, vai virar um pavor, vai virar uma guerra. Por quê? Porque ele não vai conseguir entregar aquilo que você está buscando nele. Bom, eu preciso dar uma paradinha aqui para nós orarmos, porque já tem 19 minutos que eu estou falando aí. Misericórdia. Vamos encerrar, acho que já temos aqui bons subsídios para orarmos, né, nessa manhã. E que nós possamos realmente nos arrependermos aí, confiar em Jesus como satisfação, porque os deuses falsos não entregam aquilo que prometem, por isso vencer a falsidade é tão importante. Vamos orar? Feche seus olhos aí então, pare aí o que você está fazendo por um instante e vamos buscar a Deus em oração. Aliás, eu quero até fazer diferente hoje, vou achar aqui Mateus 6, para nós fazermos a oração do Pai Nosso, que aí nós encerramos hoje com a oração do Pai Nosso, a oração que eu gosto tanto, né? Vamos encerrar, então vamos orar hoje a oração do Pai Nosso. Então pare aí o que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Ore comigo dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. É ou não é uma oração linda, né? Meu Deus, maravilhosa oração do Pai Nosso. E com a oração do Pai Nosso, nós encerramos então nosso devocional de hoje. Que Deus te abençoe, uma ótima, uma excelente quinta-feira para vocês. Amanhã, 7h30 da manhã, nós estaremos aqui de volta, tá bom? Deus abençoe e fiquem com Deus.